queria agradecer. Estou aqui debaixo da orientação do meu pastor Gerson. Não saio, o pastor Valdir já sabe, não saio para nenhum lugar sem a bênção do meu pastor. Ele precisa saber onde eu estou e precisa nos cobrir de oração, né? Então já agradeço ao pastor Gerson por nos liberar para estar aqui. Vamos lá. Deus é guarda fiel do seu povo. Só vou ler o primeiro, tá? Que é o tema. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Depois a gente continua a discorrer o salmo. Mas eu fui pesquisar o que Davi quis dizer, por que Davi fez esse salmo. E nas pesquisas que eu fiz, trouxe que esse salmo ele fez quando ele recebeu a notícia que Samuel tinha falecido. Saul entrou na casa dos profetas e matou Samuel. E o que ele viu ali? Quem era Samuel para Davi? Era o homem que ungiu ele com 13 anos de idade para ser rei de Israel. Era o profeta que Deus falava e as coisas aconteciam. Se falava vai para a guerra, pode ir para a guerra que a vitória é sua. Se falasse não vai para a guerra, ele não ia porque sabia que ia perder se desobedecesse. E quantas das vezes a gente está nessa situação? A gente olha e não vê mais. Estamos no deserto de Parã, onde Davi estava. Quantas das vezes nós estamos numa situação que nós olhamos e não vemos aquilo que nós queremos mudar, aquilo que nós estamos pedindo para Deus mudar, pelo contrário, parece que está piorando, porque ele já estava no deserto. Deserto é lugar de sequidão. Aí você recebe uma notícia que o melhor amigo seu faleceu. Da onde eu vou tirar o socorro agora? Quem vai poder me auxiliar? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E aí eu estava meditando nisso e eu falei, que tremendo, porque quantas das vezes a gente espera um retorno de um amigo, mas esse amigo não consegue te retornar. E a gente fala, agora acabou, não tem mais para onde ir, a situação travou. A situação bloqueou. Eu não consigo mais mudar a história. Agora só um milagre para as coisas acontecer. Não é verdade, pastor? Às vezes nós nos encontramos nessa situação, irmãos. Às vezes Deus permite, não que o seu amigo foi ruim com você, não que ele não quis te ajudar, mas Deus fez ele não te ajudar para você ser dependente dele. Para você não achar que, porque eu consegui com meu amigo lá, aquela verbinha lá, e aí, não, irmãos. Às vezes, não fique chateado se uma coisa dessa aconteceu com você. Não fique chateado se você correu atrás de um amigo e ele não te respondeu. Porque às vezes é permissão de Deus. É tempo de você estar no deserto, estar sozinho e você não tem para onde olhar, mas você tem que olhar para o alto. Você tem que olhar para o alto, porque a palavra diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós contamos com amigos, irmãos. Às vezes nós pedimos ajuda. Às vezes o nosso amigo é o gerente do banco, mas quando você chega lá não dá certo. Não murmura, irmãos. Não murmura não, porque às vezes é Deus te dando um livramento. É Deus querendo agir de uma outra forma e você querendo colocar sua mão. Não murmura, deixa Deus trabalhar. E eu vou comentar alguns casos aqui. Eu glorifiquei o louvor que a diaconisa Zilda cantou, porque ele confirmou a palavra que estava no meu coração, porque você vai entender agora. Deus ele colocou algumas pessoas em alguns cenários que não tinha para onde ir, só podia socorrer a Deus. E vou te mostrar. Davi ficou sabendo que Saul morreu, estava no deserto, não tinha para quem socorrer.
Ele já tinha feito vários salmos, mas esse salmo ele falou: Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Me ajuda agora até eu achar um outro profeta que possa me direcionar. Eu preciso da sua direção. É isso que ele está falando no salmo. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Está entendendo? Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda, ainda que você esteja andando na escuridão, ele é a luz para o seu caminho. Aquele que está guardando a tua vida, ele não dorme. É isso que Davi está falando. Eu sei que se eu dormir, o Senhor não dorme. O Senhor cuida da minha vida, o Senhor zela por ela, o Senhor faz tudo por ela. Deus está cuidando, irmãos. Deus está cuidando. Aí, por que eu glorifiquei? Porque Moisés estava no Egito, estava na casa do faraó, tinha tudo. Matou um egípcio, teve que ir para o deserto. Do deserto foi para a terra de Midian, e na terra de Midian ele foi cuidar de ovelhas, que naquela época era um trabalho indigno. Já que você não tem nada para fazer, vai cuidar das ovelhas. Vai ficar com cheiro de ovelha. Mas foi o tempo. Depois de 40 anos ele viu uma sarça ardente. E aí ele falou: como que eu vou me apresentar para o povo? E Deus falou assim: fala que o eu sou te enviou. Aí você vai, ele passa as 10 pragas. Eu estou correndo aqui, irmãos, para você entender. Ele faz as 10 pragas no Egito. O faraó libera ele para sair com o povo. E aí Deus guia eles para uma situação que era assim: de um lado montanha, do outro lado montanha, e na frente o Mar Vermelho. Se eles tentassem passar para cá, não conseguia, porque a montanha era muito alta. Se eles tentassem passar para o outro lado, era só rocha, não ia conseguir fugir. Se eles voltassem, o faraó pegava. Tinha alguma coisa para fazer? Ele olhava para os montes e falava: e agora, Deus, o que eu faço? Se tivesse 3 só 3, os caras se jogar no mar e tentar nadar do outro lado para se salvar. Não, mas eram milhares de pessoas. Eram milhares. Está vendo como é importante a sua oração? Está começando essa campanha: de onde me virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor. Faça essa campanha crendo que o milagre vai chegar. Não tinha para onde Moisés olhar. Ele olhou para o alto e falou: Jesus, estão reclamando aqui que se fosse para morrer, morria no Egito. Não precisava. E o faraó vindo. Só que tem um detalhe: o faraó estava vindo, mas Deus estava quebrando. O faraó estava vindo, mas Deus estava destraçando os carros, quebrando os carros, colocando fogo, atrasando o inimigo para não te pegar. Por quê? Porque a tua bênção vai chegar, mas o inimigo não vai te tocar. Porque do alto vem o socorro. Moisés olha e fala: Deus, o que eu faço? Moisés, pega o teu cajado e coloca no mar. E aí vem um vento do oriente para o ocidente, e o mar se abriu. E eles atravessaram em seco. Sabe o que eu acho mais interessante nessa parte? Porque todo fundo de rio, de lago é barroso. E como que eles atravessaram sem sujar os pés? Atravessaram não sei quantas mil pessoas a seco, sem ninguém se molhar. Idosos, crianças, todo mundo. Ninguém se molhou e ninguém ficou atolado. E ainda pegaram pedras para fazer um altar e cantar louvores de adoração ao Senhor. Está entendendo o que Deus está falando para você? O teu socorro vem do Senhor. Não importa a situação, se tem uma montanha de um lado, uma montanha de outro e um mar na frente, mas se o mar tiver que abrir, ele vai abrir. Se ele não abrir, você pode fazer igual Pedro: Senhor, eu quero andar por cima das águas. Aí você escolhe qual o milagre que você quer viver. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a sua necessidade? O que você precisa que Deus abra, que Deus faça, que você vive a provisão do Senhor. Outro camarada que para mim assim, Deus colocou para mim, foi Jeremias. Ele foi rejeitado pelo povo dele porque ele profetizava aquilo que Deus mandava, porque o povo estava rebelde.
E ele olhava e falava assim: mas Senhor, eu falo, eles não acreditam, eles me jogam no fosso, eles fazem isso comigo, eles fazem aquilo. E Deus falou assim para ele: o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, eu velo pela minha palavra. Se Deus está falando que Ele é o teu socorro, Ele é o teu socorro. Se Ele está falando que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Isso é no tempo dele, na atitude dele, do jeito dele. Eu não sei como que Deus vai fazer, porque Deus, Ele não explica, mas Ele fala que faz. E Ele faz, e Ele cuida nos detalhes. Ele cuida na provisão, Ele cuida em cada situação da tua vida, porque Ele não é mentiroso. A forma que Ele vai fazer, eu não posso te dizer, porque isso Ele já não passou para nós. Isso Ele já deixou bem claro na palavra, que a gente não entende o agir dele, mas Ele faz. Eu vou contar algo para vocês, aconteceu comigo recentemente. Parece engraçado, mas é verdade. Eu acabei contraindo essa doença aí, né? Aí eu mandei minha esposa e meu filho para casa da minha sogra, fiquei sozinho em casa. Sozinho. Porque com risco, né, com medo de passar para eles. Fiquei sozinho em casa. Aí tá bom. Aí liguei para minha mãe e tal. Minha mãe no domingo veio, trouxe panqueca, ficou para 2 dias e tal. Os dias que tinha um restaurantezinho aberto a gente ligava, os caras entregavam e tal. Beleza. Aí chegou num domingo, eu não tinha nada. Eu tinha que cozinhar. Eu não sei cozinhar, irmãos. O máximo que eu sei fazer é miojo, mas não tinha nem miojo em casa. E aí eu olhei assim e falei assim: Jesus, me ensina a fazer macarrão com linguiça que tem no freezer. Eu vou tentar fazer, porque até o molho tinha acabado. E aí, a gente fica sozinho, né? Então vai acabando as coisinhas, a gente não podia sair para comprar. Aí um amigo ligou e falou assim para mim: Varão, tô na feira, quer alguma coisa? Eu falei: Varão, não se preocupa. Não, eu já estou comprando isso, vou te levar aí. Glória a Deus. Me levou. Passou 5 minutos, tocou o telefone. Você já almoçou? Não. Posso te levar uma feijoada? Falei: oh, glória a Deus, é de Deus, pode mandar, estou recebendo. Mas é o cuidado, irmãos. Eu tô falando uma coisa que aconteceu comigo. É uma coisa, pode ser uma coisa pequena para vocês, mas para mim foi muito. O cuidado de Deus ali comigo naquele momento foi tremendo. Porque não é que eu não tinha coisa para fazer, eu tinha coisa para fazer, mas eu não sabia fazer. E Deus cuidou, mandou uma pessoa para me levar uma feijoada. E ainda durou para 2 dias. Olha que bênção, comi no domingo e na segunda. Então, o que acontece? É isso que eu estou querendo falar para você. Deus, Ele cuida. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Na hora que você precisa, Ele vai te socorrer. Aí dentro dessa pandemia, chegou uma quarta-feira, acabou o pãozinho, acabou a bisnaga, acabou os pão de forma, acabou tudo, só tinha umas bolachinhas. Falei: tá bom, Jesus, eu vou tomar café com bolachinha, não tem problema. Como eu não posso sair à noite, eu como bolachinha de novo. Aí um amigo me ligou: tô aqui no Extra, você precisa comprar pão, alguma coisa assim? É de Deus, né? Falei: não, compra para mim aí uma bisnaguinha, um pãozinho, um presunto, queijo para mim, que eu te dou o dinheiro aqui. É o cuidado, irmãos. Porque eu estou falando para você que Deus, Ele cuida dos seus detalhes. A gente tem que aprender a valorizar as pequenas coisas. Deus fez eu passar por esse processo para eu entender que Ele cuida nos detalhes que às vezes a gente não observa. Entendeu? E aí, um outro homem que me passou pela minha cabeça foi Ezequiel. Ezequiel, ele teve várias experiências com Deus, mas o que me chama mais atenção quando Deus leva ele para o vale de ossos secos. E tinha muitíssimos ossos, sequíssimos, não tinha vida, estava morto. E Deus fala para ele, pergunta para ele: é possível que esses ossos vivam? Ele fala: o Senhor sabe. Aí ele fala assim:
Então abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza sobre a situação. Abre a tua boca e profetiza. O que está precisando? Senhor, eu profetizo que o Senhor vai enviar isso. Senhor, eu profetizo que o Senhor vai enviar a providência. Senhor, eu profetizo que o Senhor vai dar a cura. Senhor, eu profetizo de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então profetize em nome de Jesus. Profetiza. Olha para a situação e fala: essa situação em nome de Jesus vai acabar. Profetiza. Profetiza sobre essa situação que está sequíssima, que para você já não tem mais solução. Deus pode trazer a solução. Mas eu quero que você medite comigo. Jesus foi levado na cruz do Calvário. Tinham 2 ladrões, um na direita e um na esquerda. O da esquerda falou assim: se tu é mesmo filho de Deus, desce daí e salva a gente. Mas o que estava na direita falou: você não sabe o que você fala. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Está entendendo que a situação seca estava morta? A situação do rapaz da cruz era a morte. Ele ia morrer. Mas Jesus deu uma esperança. Ele reconheceu quem era o Deus dele. Ele reconheceu que Jesus era Salvador. Ele reconheceu da onde Jesus estava, que Jesus não tinha culpa por estar passando por aquilo, porque não tinha crime algum cometido. E ele falou: quando entrares no teu reino, lembra de mim. E a situação de morte transformou em vida. A situação que estava acabada trouxe vida. Então eu quero que você acredite nisso, ó. O meu socorro vem do Senhor. De onde me virá o meu socorro? O seu socorro vem do Senhor. Ainda que a situação esteja para a morte, a pessoa pode até falecer, mas que ela faleça com Jesus Cristo, para ela ter uma vida eterna. Ainda que a situação esteja sequíssima, que não tenha mais provisão da onde vem, Deus pode mandar a provisão. Profetiza. Profetiza, ó Filho do homem. Profetiza sobre os vales de osso seco. Profetiza sobre a situação sequíssima. Não tem mais jeito? Clama. Não tem mais jeito? Busca. Porque a última palavra quem dá é Deus. A última situação quem dá é Deus, não tem conversa. O médico pode falar, não tem jeito, mas ele pode pegar e mudar a situação. E confundir o médico e falar assim, mas a gente precisa estudar porque essa situação aqui estava... Não tem o que falar, irmãos. Quando Deus quer mudar uma situação, Ele muda. Se você estiver precisando de uma provisão, clama e Deus vai mandar. Deus vai fazer. Busca. Sabe por quê? Porque aqui, ó, o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor está te guardando. Não importa, Davi estava no deserto e ele entendeu que Deus guardava ele na entrada, na saída, que Deus era o socorro bem presente na hora da angústia, que o socorro vinha do Senhor. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Está entendendo que o Salmo está falando que quem te guarda não dorme. Ele está vendo a sua situação, mas o que você precisa é clamar. Ainda que você esteja fraca, porque a situação às vezes nos abala, nos deixa fraco, nos deixa sem força, nos deixa numa situação terrível. Mas ainda assim clama, e Deus vai te dar força, vai te dar graça.
Ele pode mudar a situação, Ele vai mudar a situação, Ele vai fazer um milagre na tua vida acontecer. Ele vai fazer, irmãos, porque o teu socorro vem do Senhor. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol do deserto castiga e a lua pode congelar. O frio no deserto pode congelar. E é Ele que guardou o povo durante 40 anos. Durante o dia, Deus inventou o ar-condicionado, né? Porque durante o dia tinha uma nuvem que cobria do sol e à noite tinha uma coluna de fogo que esquentava, né? Então, ar-condicionado para dia e um aquecedor para noite, né? No deserto. Você está entendendo? Ele cuida da sua vida, irmãos. Ainda que você não esteja observando, ainda que você não esteja vendo os detalhes, Ele está cuidando. Porque às vezes você está olhando para o problema aqui, ó, o mar está na frente, mas lá tem um monte de inimigo querendo te pegar e Deus não está deixando. É só você caminhar e falar: Deus, abre esse mar, eu preciso passar. Abre esse mar, Jesus. Abre, Jesus, abre esse mar que eu preciso passar. E marche, irmão. E Deus fala assim: coloca o cajado e manda o povo marchar. Deus espera a sua ação para Ele fazer a reação. Irmãos, Ele socorreu Davi, Ele curou Jeremias, Ele tratou, mostrou para Ezequiel, Ele livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Quantas? Imagina você andar 40 anos no deserto e você não ficar doente, sua roupa não acabar, porque Ele cuida, porque Ele cuida. Deus cuida da sua vida. Ele vai mudar essa situação. Mas profetiza crendo que os ossos vão se juntar. Profetiza crendo que o milagre vai acontecer. Não é para profetizar assim: ah, Senhor, o irmão falou lá, vou profetizar. Não, irmãos, vai com vontade, vai para cima. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Dívidas, Senhor, eu preciso de uma ajuda. Me manda a provisão, me ajuda, me ensina a administrar as minhas finanças. Eu preciso, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso. E Deus vai mandar, irmãos. Você quer ver uma coisa de maluco? Para muita gente é pouco, mas é que eu acho que é o detalhe que a gente tem que contar. Se não fosse esses R$600 que o governo deu aí durante 3, 4 meses, muita gente estava morrendo de fome. Aí você fala: mas irmão, é pouco R$600, mas conseguiu trazer comida para o prato de todo mundo, irmãos. Conseguiu sustentar muita gente. É um detalhe pequeno que para você, eu não estou falando de política aqui não, irmãos, eu estou falando do cuidado de Deus com a tua vida. Porque quanta gente não dependia de trabalhar, de ir para a rua, que é diarista, que faz não sei o que teve tudo bloqueado e não tem mais recurso. Da onde vem o recurso? Deus, ele mexeu lá em cima para os homens fazerem para atender a sua necessidade. Muita gente não acredita nisso, muita gente fala: mas eu acredito no milagre de Deus sobre a vida do povo dele, para não deixar faltar nada. Então profetiza crendo aonde o seu milagre vai chegar. Fala: Deus, eu preciso, mas não é colocar Deus na parede, irmãos, é se humilhar perante de Deus. Falar: Senhor, olha essa situação, eu não consigo ir para a direita, eu não consigo ir para a esquerda, se eu voltar eu vou me arrebentar, eu só posso andar para frente, mas para frente tem um mar. E profetiza que do alto vem o teu socorro, e o que cuida da tua vida, o Deus de Israel, Ele não dorme, é 24 horas
cuidando de você, cuidando do seu sono, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando de cada detalhe, te dando livramento que você nem sabe que Deus te deu livramento, mas Deus já te deu livramento e você não viu o que era para ver e você não viu. Sabia disso? Que Deus às vezes ele te dá livramento e você nem sabe que Deus te deu? Muitas das vezes eu falo para Deus: Deus, eu não quero ver os livramentos não, só quero que o Senhor me dê. Porque às vezes a gente vai passar por um livramento que a gente não vai ter estrutura. Então eu prefiro que Ele me livre sem eu ver. Já aconteceu com o pastor de errar o caminho? Já aconteceu? Quando acontece isso eu falo assim: glória a Deus, não era por ir por ali, era por ir por aqui, porque Deus me livrou. É assim, irmãos. Tem muita gente que fala: errei o caminho, meu Deus do céu, e agora? Vou perder 5 minutos. Não importa, irmãos. Às vezes Deus te deu um livramento e você não sabe. Amém? Queria agradecer a oportunidade, pastor. Obrigado pela confiança. Agradeço a Deus. Que Deus abençoe a vida da igreja. E essa campanha vai trazer muitas bênçãos, pastor. Muitos testemunhos vão ser dados. Amém.